Então, 8:05, né? 8:05, nosso tempo chega, nosso momento de começarmos nossa conversa, né? Como de costume, eu vou dizer que é uma conversa mesmo, que a gente vai ter, é uma exposição, mas não é uma exposição de uma reflexão escrita, né? É uma ideia de a gente ir lembrando de algumas coisas, lendo alguns textos e pensando juntos, né? Dessa forma. O estudo bíblico para mim é isso, né? Quando a gente não é entregar algo muito pronto assim, mas é mostrar todo o percurso de reflexão, levantar algumas questões e assim nós vamos caminhando. Vocês vão escutar certamente algum barulho da rua aqui, né? Eu estou um pouquinho mais próximo da rua, não passa tanto veículo por agora, mas pode acontecer. Talvez o caminhão de lixo logo mais. Mas acho que nada que nos atrapalhe, não. Então eu desejo uma boa noite a todos que estão por aqui, né? Que Deus abençoe, que Deus nos oriente nesse momento de reflexão, nos acompanhe. Certamente isso é o mais importante de tudo, né? O nosso assunto é o que acontece após a morte. Não né? Vou explicar assim, por que a gente está falando disso, né? Por que refletir sobre o que acontece após a morte hoje? Não pelo fato de que a gente vê tanta gente morrendo no meio da pandemia hoje, não é por isso, né? É porque nós estamos no tempo de Páscoa. E como nós estamos nesse tempo pascal, nós nos lembramos da ressurreição de Cristo e assim nós nos lembramos também da nossa ressurreição. Então é um momento também de olhar para a morte e ver o que Cristo fez por nós com respeito à morte, né? O que mudou com a obra de Cristo em nosso favor. E como eu falei sobre ressurreição na semana retrasada, na semana passada a gente falou sobre Jesus diante de Tomé, e aí eu acho que hoje chegou o momento de falar sobre isso, né? O que acontece conosco após a nossa morte, né? É um tema que pode levantar alguma curiosidade, há algumas dúvidas geralmente, há opiniões diferentes entre vários grupos e entre pessoas também, né? Não é um assunto assim que todo mundo fala assim, eu sei exatamente. Brincando, geralmente se diz, né, que ninguém nunca voltou de lá para saber. Então, a questão é como que nós podemos saber alguma coisa sobre isso, né? Certamente nós podemos saber alguma coisa sobre isso na medida em que Deus nos conta alguma coisa sobre esse assunto. E é isso que nossa tarefa então, né? Tentar entender a partir do que Deus nos conta o que é possível saber sobre a morte e o pós-morte de nós mesmos, de nossos queridos, né? E especificamente hoje eu quero tratar somente da morte das pessoas que morrem em Cristo, né? Das pessoas que morrem confiando em Cristo. Esse é o meu assunto. E vou começar falando sobre a morte, né? O que nós pensamos da morte? E sendo muito sincero, eu vou dizer que a morte não é uma coisa muito agradável, né? O assunto em si não é muito agradável, porque a morte é algo que nos assusta, é algo que nos prejudica em muitos sentidos. Nós nos vemos às vezes sem saber o que acontece no dia seguinte. Hoje, por exemplo, famílias são separadas por causa da morte. Algumas famílias se veem em situação financeira difícil por causa da morte de pessoas importantes para o sustento desse grupo. Então a morte continua sendo algo triste, algo que produz choro, produz ansiedade, produz uma tristeza muito grande. E eu entendo que a morte não é para ser tratada com discursos inspiradores, assim, que tentam às vezes amenizar o que é a morte para a gente, né? Como, por exemplo, mas isso é a vida mesmo, as pessoas nascem e depois morrem, é algo muito comum, né? Não tem nada de tão ruim nisso. A morte é parte da vida, temos que aceitá-la, né? Esse tipo de discurso não resolve tanto, porque na verdade ele é superficial.
vamos então procurar o que nós temos nas Escrituras sobre a morte, o que nós encontramos de consolo, na verdade, né? Que não é esse tipo de discurso simplesmente, né? De resignação, é assim mesmo, todo mundo morre, então tudo bem, né? Não é isso simplesmente que nós temos disposto a nós por Deus mesmo. Vamos ler aqui, se você tem a sua Bíblia, faça o favor, né? Pode abri-la para acompanhar esse texto e outros que nós vamos percorrer. Mas esse é só um primeiro, só para a gente começar a pensar um pouquinho a partir das Escrituras sobre o assunto, né? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 22 até o 26. Diz assim, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15, 22 até 26. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí vem a frase que me interessa muito, do 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui para os cristãos já, e ele diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte ainda é um grande inimigo nosso, e quem soluciona isso, né, quem vence a morte e traz a sua destruição, é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo, como aqui bem está dito. Boa noite também, Valdete, né? Valdete e Mário, bem-vindos. Então eu venho com a pergunta assim, a gente vai tratar a morte como uma grande inimiga. Isso está muito tranquilo. Por isso eu não vou gostar de dizer simplesmente que a morte é natural, né? Mas é algo natural a morte. Do ponto de vista biológico, a morte é realmente algo natural, né? De todo ser vivo. Ele nasce, se reproduz geralmente e depois ele morre, né? Biologicamente é algo natural. Mas nosso assunto não é só biologia, então a gente vai olhar a realidade de uma forma mais ampla e vai lembrar que Deus nos ensinou que a morte ela está vinculada, ela está ligada ao pecado. Então ela não faz parte da boa natureza que Deus pretendia para o mundo como um todo. Ela é uma intrusa como consequência do pecado que não vem de Deus, né? Que veio lá do Éden, nós bem conhecemos a história, mas aí a morte entra no mundo. E a morte faz então o seu papel, mas que não é natural nesse sentido de que foi proposto por Deus, né, para o mundo funcionar assim desde o princípio. Não, ela é uma consequência de algo indesejado, na verdade. E por isso ela é tão indesejada, né, porque ela não é simplesmente natural, ela é consequência do erro humano, do pecado. Ela é o salário do pecado, nós bem sabemos, e isso vai sempre nos incomodar então. E o que resolve o problema da morte, então, né? Não é esse discurso bonito, e como nós bem sabemos, e nós estamos pensando nisso durante toda a Páscoa, né? É a ressurreição do corpo. E aí vai chegar eu vou propor que a gente leia a primeira epístola de Paulo aos Coríntios ainda, no mesmo capítulo 15, mas lá do versículo 51 ao versículo 55, para a gente pensar um pouquinho mais. Está só um caminhão passando aqui, vocês devem escutar, ele vai parar porque é o caminhão de lixo. Mas vamos procurando então 1 Coríntios 15, 51 a 55. Assim diz. Eis que vou, Paulo escrevendo, né? Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E ele cita, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso aqui é muito bonito e nos mostra como a ressurreição é a vitória sobre a morte. Né? Não é simplesmente o fato de que o corpo morreu, mas a alma continua viva, então vencida está a morte. Não, veja, não é isso. O corpo morreu e vai haver a ressurreição e todos serão ressuscitados nesse último dia com a última trombeta e aí sim é a vitória sobre a morte. Né? Isso é importante porque eu gosto de enfatizar, né, e quero enfatizar aqui, que a morte não é um problema menor para nós porque a alma é imortal. Não é essa a nossa afirmação. Assim dizer, não tem tanto problema a morte porque a alma continua viva. Só o corpo que morre, só o corpo, como se fosse pouco importante, né? Não é isso. Na verdade, a morte está vencida porque a ressurreição é uma realidade, porque a ressurreição do corpo é uma realidade. E claro que não é o corpo que ressuscita para perecer novamente, né? Por isso Paulo está deixando bem claro, esse corpo ele é um corpo transformado, o corpo da ressurreição. Mas é corpo, né? Mas é corpo, não é simplesmente uma almazinha flutuando que é a solução contra a morte. E isso é muito importante a gente lembrar. Dou boa noite para as duas pessoas que chegaram aqui, né? A Conceição Teixeira e o pastor Jonas Flor, muito bem-vindos. Então, isso que eu quero enfatizar até aqui, né? Então, não é uma característica própria da alma simplesmente que faz a morte não ser um problema. É o fato de que nós temos a ressurreição por meio de Cristo, que foi o primeiro ressuscitado dessa forma, né? Para esse corpo que não morre mais. Agora, por isso eu queria lembrar uma coisa que eu acho que passa despercebida, né? Quando a gente desvaloriza o corpo nesse sentido, né? Mas é só o corpo que está lá no cemitério, é só o corpo. Olha, percebam que na criação do ser humano, o corpo foi criado primeiro. Né? O corpo não é um subproduto da criação do ser humano. Já que tem um ser humano, ele precisa de um corpo, vamos criar um corpo, e aí Deus... então vamos criar um corpo. Não, ele molda primeiro o corpo humano e depois o ser humano se torna alma vivente. Né? Então o corpo ele não é secundário, na verdade. Ele é parte da estrutura do ser humano como um todo, e isso é para a gente considerar também quando a gente fala da morte e do pós-morte. Né? Não desvalorizemos o fato do corpo estar sepultado, estar morto. Né? Boa noite para o nosso amigo Clene também, que eu não sabia que é de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ainda não tenho noção da localização, mas depois eu olho no Google para saber. Então, mas de qualquer forma, o corpo está sepultado. Né? Quando a gente morre, o corpo está sepultado, não se move mais, não está vivo mais. E o que acontece com a alma, então? Né? Também, né, nós sabemos que a alma um dia estará unida ao corpo novamente, e este corpo ressuscitado, né, será o ser humano como ele é completo novamente, inteiro, mas há um intervalo, né, há um período entre isso e aquilo, né, quando cada pessoa foi morrendo ao longo da história, e ainda hoje as pessoas morrem, até chegar à ressurreição. Né? E aí a pergunta de hoje, que eu acho que talvez deixe as pessoas mais curiosas, é essa, né? O que acontece nesse intervalo, né? Que a gente às vezes chama de período intermediário. Há algumas propostas, há algumas respostas, e a gente pode considerá-las. Né? Muito comum no ambiente católico romano, né? Num país tão influenciado pelo catolicismo romano, é a ideia de que haveria um purgatório que, óbvio, que ele não é ocupado por todas as pessoas desde sempre até a ressurreição, mas que a maioria das pessoas passaria uma temporada lá no purgatório, né?
quem escaparia do purgatório seriam só aquelas pessoas que alcançassem a santidade nesta vida. Vocês sabem, eu imagino muito bem, que o purgatório é uma doutrina rejeitada durante a Reforma Luterana, né, de forma bem explícita isso, nas nossas confissões, inclusive. Nos artigos de Smalcalde há uma palavra muito dura de Lutero até contra a ideia do purgatório, e uma percepção que Lutero tinha de que a ideia do purgatório era usada muito para angariar fundos, né? Porque isso permitia uma certa manipulação das pessoas para que agissem em favor daqueles que estavam supostamente no purgatório. É bom lembrar também que no Oriente, a Igreja Oriental, os ortodoxos gregos, né, eles também não creem no purgatório, né? Não é uma doutrina compartilhada pelas igrejas orientais que não estão vinculadas e submetidas ao Papa, né? Mas também há no Oriente algumas doutrinas, não como dogma, né? A Igreja Ortodoxa afirma isso, não, mas que circulam entre pais da Igreja Oriental e que no entender de alguns teólogos e religiosos do Oriente acontece uma coisa que para nós também vai ser muito estranha, que é a seguinte: eles entendem que quando a pessoa morre, não todos, né? Não estou dizendo que é uma doutrina afirmada por todos, mas é um entendimento relativamente comum no Oriente. Quando a pessoa morre, a alma dela vai sair do corpo e vai ter que subir até o céu, sendo acompanhada por anjos, né? E os anjos vão escoltando a alma da pessoa. E até aí está tudo muito, muito bonito até, né? O problema é que eles entendem que a alma vai passando por certos lugares em que ela se encontra com demônios. E esses demônios tentariam fazer com que a pessoa não fosse ao céu, mas fosse ao inferno. E eles fazem isso acusando a pessoa dos seus pecados, né? Então, em cada etapa vem um demônio que acusa de um tipo de pecado. E a pessoa vai passando, tem uma numeração para isso no entendimento deles, né? Que poderia chegar a 22 estações que a pessoa passa para ser acusada por demônios, né? É lógico que nós vamos entender que isso também não tem fundamento bíblico, mas veja como a criatividade humana vai gerando hipóteses sobre o que acontece, né? Hipóteses sobre o que acontece entre a morte e o depois, né? Mas o que nós sabemos de fato, né? Já que isso tudo é fruto do pensamento humano, o que nós podemos afirmar com segurança sobre o que acontece conosco, com nossos queridos depois da morte? Basicamente, duas coisas nós podemos afirmar. Uma é que há uma espera. Há um tempo, enquanto o corpo está morto e a pessoa não está completa, né, com o corpo e tudo, e ela aguarda pela ressurreição. Houve quem dissesse que não, né? Houve quem dissesse assim que a ressurreição, quando a gente morre, ela acontece individualmente e para cada pessoa instantaneamente, né? Como se eu morresse hoje, é o que eu não pretendo fazer, mas como se eu morresse hoje e num piscar de olhos, hoje mesmo eu estou ressuscitado, né? Essa ideia não se assenta bem no que nós temos nas Escrituras, que tem uma afirmação, como no texto que nós lemos aqui no início de Coríntios, né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, que há um último dia, na última trombeta, que é a ressurreição de todos, né? Um acontecimento escatológico, um acontecimento do fim dos tempos, para todos em conjunto, né? Não é algo que vai acontecendo para cada um na medida em que as pessoas vão morrendo, né? Parece que pensaram isso, de que cada um morre e ressuscita na hora, justamente para evitar ter que pensar nesse estágio intermediário, né? O que a pessoa está, então, quando ela está morta, mas não ressuscitou ainda, mas eu não posso dizer que ela deixou de existir. Ela está em um momento de espera. E aí nós sabemos também que ela está com Cristo, que ela está cuidada por Cristo. E aí as Escrituras vão ter vários termos, né, para dizer, para expressar essa companhia de Cristo, né? Vai dizer que a pessoa está no paraíso, pode dizer às vezes que a pessoa está no seio de Abraão,
no céu, mas tudo isso, na verdade, resumindo, é para expressar que as pessoas que falecem na esperança, que falecem apegadas a Cristo, essas pessoas estão, depois da morte, já guardadas junto de Cristo, né? Na presença de Cristo e não isoladas. E aí eu quero ler 3 versículos muito simples, mas que eu acho muito significativos e além de muito bonitos sobre isso, né? Sobre essa esperança, sobre essa compreensão. Vamos aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 59. É o que diz Estevão, né? O Estevão, quando vai falecer, ele está prestes a morrer, já está sendo apedrejado. E Estevão, lá em 7,59, diz o seguinte, né? O testemunho de Estevão é o seguinte. 59. Está aqui. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E aí, depois disto, ele morreu. Mas essa esperança e essa confiança dele que vê o céu aberto, né, ele pode orar e dizer: Senhor, recebe o meu espírito. Ou seja, é algo que acontece antes da ressurreição, porque ele não está falando do corpo e espírito, de tudo que ele é, né? Mas ele está falando: recebe o meu espírito agora que eu estou prestes a morrer. Né? Ele sabe que vai morrer. Agora em Romanos, Paulo escreve aos Romanos no versículo 14, que me parece também bom da gente ler. Romanos 14, versículo 8. Que é muito bonito também, né? Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. E aí vem: quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é bonito porque quer dizer, né? Nós não somos do Senhor só enquanto vivos aqui, né? Quando nós morremos, nós não deixamos de ser do Senhor. E aí nós nos lembramos de Paulo também, dizendo que nada nos separará do amor de Deus. E na lista que ele faz, ele acrescenta também, né? Nem a morte nos separa do amor de Deus. Isso, certamente, essa compreensão e essa fé faz com que ele possa dizer o que ele diz lá aos Filipenses, né? Agora a gente procura aqui os Filipenses, capítulo 1, versículo 23, também um versículo muito conhecido, né? Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Né? Ele está falando de morrer ou não morrer, ele fala: tem até o desejo de já partir, porque eu quero estar com Cristo, que é melhor. Paulo também já manifesta esta confiança, né, de que se eu morro hoje, eu estou com Cristo. E é muito melhor do que qualquer outra coisa, é estar com Cristo. Agora, e aí vem a outra pergunta importante, né? O que mais nós sabemos, né, sobre essas pessoas? Nós já sabemos que elas estão esperando, que elas não estão já ressuscitadas, e sabemos que elas estão cuidadas por Cristo, na companhia de Cristo. A esperança de Estevão e de Paulo se realiza para todos os cristãos, né? As pessoas estão com Cristo, nas mãos de Deus. Então, nós podemos perguntar: essas pessoas estão bem? E nós respondemos assim: sim, elas estão bem. Né? E agora, o que essas pessoas fazem nesse intervalo de tempo? E aí a resposta não é tão taxativa assim, né? E antes de prosseguir, não falta tanto assim, mas eu já dou boa noite para o nosso amigo Tércio também, que chegou agora há pouco. Boa noite, Tércio. O que as pessoas fazem, né? O que as pessoas que já faleceram estão fazendo? As Escrituras muitas vezes se referem às pessoas que já morreram como aqueles que dormem, né? Isso é uma expressão bem comum. Mas muitas vezes nós entendemos que dizer que aqueles que dormem é uma forma simplesmente de dizer, a partir da perspectiva humana e terrena, né, de quem está vivo aqui, o falecido. Até mesmo hoje, quando a gente vê um falecido prestes a ser sepultado,
ele tem um aspecto de uma pessoa que dorme, né? Então pode ser simplesmente um modo de dizer, né? Não quer dizer que as almas estejam dormindo. Contudo, algumas pessoas pensaram e propuseram que isso acontecesse, né? Inclusive pensando assim, olha, já que o ser humano completo é o ser humano de corpo e alma, né? O corpo não é um anexo desprezível, mas ele é parte constitutiva do ser humano. Se a pessoa é corpo e alma, existir sem o corpo para uma alma é algo um pouco estranho, a gente até não consegue muito pensar nisso. Então, talvez as pessoas estejam literalmente dormindo, né? Ou seja, que as almas estejam inconscientes nesse intervalo, né? E aí, uma pessoa que pensou isso, né? Uma pessoa muito conhecida por nós, que pelo menos cogitou essa possibilidade, foi o próprio Lutero, né? Lutero diz que, em alguns momentos ele diz que não tem certeza do que está acontecendo com as pessoas que já morreram, né? Ele afirma isso assim, olha, nós não temos como ter certeza sobre a condição das pessoas que estão mortas, se elas estão conscientes ou não. É certo que elas estão com Cristo, é certo que elas estão cuidadas por Cristo, é certo que elas vivem com Cristo, mas se estão conscientes ou não, nós não sabemos. Isso Lutero diz. Não é necessariamente aquilo que nós confessamos, né? Não é algo das nossas confissões afirmar isso. Na verdade, muitos de nós, talvez a maioria dos luteranos hoje, entende que as almas estão conscientes, né? E que Lutero teria uma opinião um pouco diferente, mas não necessariamente errada, mas um pouco diferente do que é mais comum pensar. Eu confesso que a posição de Lutero, ela me parece também plausível, né? Não vejo motivo para a gente negar a possibilidade de que os nossos queridos, e de nós também ao falecermos, passamos por esse tempo, por esse estado intermediário, não com a consciência que a gente tem hoje, né? Mas talvez de forma inconsciente. Mas isso não é dogma, né? Não é uma afirmação categórica assim, nem foi da parte de Lutero e nem deveria ser de ninguém. Uma pergunta que pode surgir, e aí eu vou entrar num terreno um pouco mais pedregoso, né? E eu peço muita atenção e ao mesmo tempo muita compreensão, né? Para a gente não se perder nisso aqui. Mas é porque alguém pode se perguntar assim, ok, Lutero não tinha lido aquela história do rico e do Lázaro, né, que Jesus conta lá no capítulo 16 de Lucas, e conta que havia um rico e havia um cidadão muito pobre, que era o Lázaro, ambos morrem, e aí Jesus conta sobre os dois, junto de Abraão, né, um deles junto de Abraão, na verdade, e eles estão conscientes, eles falam, eles escutam, eles respondem, né? Se Lutero chegou a cogitar e dizer que a gente não sabe o estado de consciência dos mortos, será que Lutero se esqueceu desse texto, né? Alguém pode pensar assim, eu vou dizer que certamente Lutero não se esqueceu desse texto, né? Como um leitor ávido da Bíblia que ele era, isso não passaria despercebido para ele. A questão e aqui que reside o problema, né? Eu estou fazendo uma tentativa de entender por que Lutero, mesmo conhecendo esse texto, pode continuar na dúvida sobre o estado dos mortos, né? De consciência ou não. Eu vou dizer o seguinte, é possível que Lutero leia esse texto e entenda o seguinte, olha, Jesus está contando uma história para ensinar algo. E o que ele quer ensinar aqui com esse texto de Lucas, né, 16, não é o ensino dele aqui, não é sobre o que acontece com os mortos nesse estado intermediário. Jesus não está ensinando nada sobre antropologia aqui, nada sobre a constituição do ser humano depois da morte. Não é uma aula de teologia nesse sentido que Jesus está fazendo. Jesus está, na verdade, ensinando que as pessoas deveriam ouvir
o que está escrito em Moisés e nos profetas, né? Lembrem lá do finalzinho desse texto, lá em Lucas 16, 31, né? Quando o rico pede para voltar, para alertar os seus, né? E aí Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, né? O ensino de Jesus é esse, a história é contada para isso, né? Para ensinar. Escutem os profetas, vejam o que está dito, como se livrar da morte, né? Está escrito, está prometido, prestem atenção, esse é o ensino. Então, assim como no caso de parábolas, Jesus pode simplesmente contar uma história com um fim didático, é isso que ele faz, né? E não necessariamente refletindo algo factual, né? Isso não deixa de ser verdadeira a história, no sentido de que ela ensina algo muito importante e verdadeiro, mas não é necessariamente acontecido, né? Não é necessariamente, realmente existiu um homem que morreu e Jesus está contando algo que ele sabe por causa da sabedoria extrema que ele tem, do conhecimento além do humano que ele tem, e ele sabe o que aconteceu naquela ocasião, está contando um relato, né? Relatando o acontecido. Não necessariamente isso, né? Da mesma forma que a história do bom samaritano, né? Não necessariamente aconteceu aquilo, é uma história tecida por Jesus para ensinar algo muito importante, né? Há quem leia a história do rico e do Lázaro para justificar e para deixar carimbado que as almas estão conscientes. Mas eu quero dizer assim, não é necessário ler assim. E me parece que Lutero não tinha que ler assim necessariamente, né? Óbvio que ele conhecia esse texto, mas mesmo assim ele continuava sem saber, mesmo assim ele continuava em dúvida sobre o estado de consciência das pessoas que já morreram, né? E um possível motivo é que o texto não se afirma como factual, né? Ele é uma história para ensinar outra coisa. Outro texto que alguém pode também falar assim, mas as almas estão conscientes porque lá em Apocalipse 6, e aí a gente pode ir lá para o Apocalipse 6, de 9 a 11, diz o seguinte, né? Lá no 5º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, a questão aqui temos almas, e é uma visão celestial, temos almas, e essas almas falam, né? E aí alguém poderia dizer, então, as almas todas estão conscientes. Mas é o Apocalipse, né? E ler Apocalipse não é tão simples assim. Primeiramente, a gente pode lembrar, isso aqui é uma visão. E em segundo lugar, o que está narrado aqui não é uma descrição do que sempre acontece no céu cotidianamente, né? Não é uma descrição do céu em andamento, sempre isso está acontecendo no céu. É um evento de uma visão que está sendo contado aqui. Por isso, Lutero vai poder continuar na dúvida sobre o estado de consciência dos mortos, né? Mas aqui tem algo mais, né? Que aqui mostra essas almas, de certa forma, orando, né? Intercedendo, clamando. E aí eu me lembro de outra coisa também interessante, né? Que não só Lutero, mas também os luteranos mais em geral. Lá na Apologia da Confissão de Augsburgo, Melanchthon vai escrever, né, no artigo 21º, pontos 9 a 10, que ele fala assim, olha, quando ele vai discutir a invocação dos santos, né? E aí ele diz assim, olha, talvez os santos, de fato, né, todos os que morreram na fé em Cristo, talvez eles intercedam nos céus, talvez eles orem. Mas veja que ele fala talvez, né? Ele não afirma isso. Isso acontece. E por que ele falou talvez? Mesmo conhecendo o texto de Apocalipse 6, porque o texto de Apocalipse 6 não é um texto que informa sobre o que acontece com todos os mortos em Cristo o tempo todo, né? Por isso ele põe o talvez ali.
antes de continuar, porque a gente muda de assunto um pouquinho, boa noite para o meu grande amigo, o pastor Douglas, lá do Rio Grande do Sul, né, região de Chuvisca e Camaquã. Bom tê-lo aqui, um grande prazer. E então, mas o que é importante também, né, já que a gente está nesse assunto, né, Melanchthon ele tem essa questão do talvez os mortos intercedam, mas ele acrescenta, de qualquer forma, mesmo que eles intercedam, né, e aí vem o argumento assim, mas a igreja intercede, né, nós vamos orar daqui a pouco, orar pelos outros, então por que a igreja que já morreu também não pode interceder por nós? Melanchthon está falando, talvez sim, mas tudo bem, não tem problema, mas Deus não mandou a gente rogar a eles que intercedam por nós em causas específicas, nem mandou a gente dirigir a palavra a eles. E aí está o ponto dele, né? Se os mortos estão intercedendo nos céus, estão fazendo isso porque Deus o quer, mas Deus não mandou a igreja que está na terra rogar por intercessão da parte deles. Né? Então esse rogai por nós não tem conselho de Deus que suporte isso, né? Que sustente essa prática. Né? Isso é importante. Mas então, isso nós sabemos bem. Né? Agora vamos encaminhando aqui para os detalhes finais. Né? A alma está viva, então, né? Está com Cristo. A alma de quem morreu está com Cristo. Ok. E aí vem a questão, mas a alma sem corpo, mesmo que viva, mesmo que guardada por Cristo, ela não existe conforme a sua natureza, né? Conforme a natureza para a qual ela foi criada, porque ela foi criada para um corpo. Né? Lembrem-se que eu comentei no começo, o corpo foi criado primeiro, o corpo do ser humano foi criado primeiro, ele não é um subproduto da criação. Então, se a alma foi criada para o corpo, ela existe e ela é feita para existir num corpo. Né? Então, ela está nesse tempo, enquanto não acontece a ressurreição, realmente esperando um corpo, esperando mesmo um corpo. O fato de ela estar viva não é o fim da história, é isso que eu quero dizer. E para lembrar disso, eu quero ler com vocês João, o Evangelho segundo João, capítulo 6, um versículo só, porque ele é tão significativo que, por menor que seja, ele vai nos dar um motivo para reflexão muito grande. João 6, versículo 54, Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Veja a afirmação no presente, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Só que aí vem depois, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Né? Eles estão vivos, têm a vida eterna já, ou seja, nós, de certa forma, já temos a vida eterna por causa da nossa comunhão com Cristo, mas Cristo continua dizendo, e eu o ressuscitarei. Isso é importante pelo seguinte, o fato de termos a vida eterna e o fato de que os nossos que já partiram estarem com Cristo e vivos com Cristo, seja conscientes ou não tão conscientes, nós não sabemos como, seja como for, eles estão vivos, mas isso não exclui a importância central da ressurreição. A ressurreição é a vitória final sobre a morte, né? A vitória final sobre a morte é o que resolve a morte para o ser humano como um todo, com seu corpo e alma, né? E a ressurreição é que faz isso. Felizmente, a gente vai voltar agora e pensar assim, mas a ressurreição já está garantida por Cristo aqui, Ele prometeu aqui, eu ressuscitarei no último dia, mas permanece essa expressão, último dia, né? Permanece essa expressão. Então a gente vai dizer assim, a morte ainda é uma inimiga? Eu vou dizer, sim, a morte ainda é uma inimiga. Inclusive ela ainda faz a gente chorar. Inclusive ela ainda separa pessoas que não queriam ser separadas agora. Né? Mas ela perdeu o seu horror maior. Ela perdeu o seu aguilhão, diz Paulo. Né? Aquela potência que a morte tinha de nos desesperar e de nos afirmar que há um ponto final para a vida, que nós somos completamente finitos, esse poder que a morte tinha não existe mais. Não existe mais. E ele só não existe porque nós sabemos que o primeiro foi ressuscitado. Né? E aí por isso é importante falar disso no tempo da Páscoa.
A Páscoa não é só sobre Jesus, né? Algo que a gente está conversando aqui na nossa comunidade esses tempos todos. A Páscoa não é só sobre Jesus, é sobre Jesus como sendo o primogênito de entre os mortos, aquele primeiro que ressurge e aquele único que hoje tem o corpo ressuscitado, né? Tem um corpo humano ressuscitado, que é o corpo glorificado. Não um corpo corruptível. Mas aqui é importante dizer, né, é importante lembrar, porque isso fala ao nosso coração, de que nós que temos comunhão com Cristo, nós já participamos desse corpo ressuscitado de Cristo. Nós já temos parte no corpo de Cristo. É bom lembrar da expressão de Paulo aos Coríntios quando fala da Santa Ceia, né? E nós sabemos sim que o pão que nós comemos é a participação no corpo de Cristo. E nós temos essa comunhão com o corpo ressuscitado, o corpo do ressuscitado, e por isso nós temos para nós também a ressurreição e a certeza de que nós também seremos inteiros novamente, vivos e incorruptíveis, né? Não alma somente, não corpo morto, não espera, mas ressuscitados no grande último dia. Mas isso eu acrescento, né? Já estamos terminando. Em 4 minutos a conversa vai acabar. Isso não acontece por nós mesmos, né? Ou seja, a vitória sobre a morte e o fato de que a morte não é horrorosa para nós mais, não se deve a uma característica nossa, que a gente vai dizer assim, mas a alma humana é uma maravilha, a alma humana é imortal, e ela vence a morte porque ela supera a morte não consegue vencer a alma humana. Não é isso, não é isso. A morte não é horrorosa para a gente, não tem esse terror mais para a gente, porque Cristo ressuscitou e porque nós participamos da ressurreição de Cristo. É justamente isso, né? E aí, tanto eu vou acrescentar algo que eu gosto muito de pensar, mas eu não comento sempre, né? É de um texto do século II, do Inácio de Antioquia, em que ele chama a Santa Ceia, né, essa comunhão que nós temos com o corpo e sangue de Cristo, de remédio da imortalidade. Né? Remédio da imortalidade. E veja que ele está dizendo claramente, a imortalidade não é uma característica intrínseca da alma, mas ela é doada por Deus, né? Ela é atribuída a nós como dádiva de Deus. Eu ia dar boa noite aqui para a dona Oldina, lá de São Leopoldo, que tinha comentado aqui há pouco. Muito boa noite, muito bem-vinda. E o Isaac Cortes, né? Pergunta o que pensar a respeito dos relatos de experiência de quase morte, né? Essa consciência após a morte cerebral, que são muitos relatos, né? Pois é, essa afirmação, e veja de novo, né? Vou voltar aqui para deixar bem claro. Essa ideia de que a alma está inconsciente, nesse estado intermediário, não é uma afirmação de fé, não é um dogma, não é uma certeza, né? É uma hipótese que pareceu em algum momento interessante para o Lutero, pelo menos atrativa, não é uma doutrina luterana definitiva. Há nomes, né, que defenderam isso, o Oscar Cullmann, por exemplo, defende isso, quando ele pensa sobre o estado intermediário, ele entende realmente e tem os seus argumentos para dizer que é assim, mas não é necessariamente crido assim. E aí, sobre essas experiências de quase morte, que são muito interessantes mesmo, né? Há relatos reais e obras de ficção muito interessantes sobre isso. Eu vou dizer assim que não dá para afirmar, isso eu acho que dá para dizer com muita tranquilidade, que a alma humana dependa do corpo o tempo todo para existir de alguma forma, né? Por exemplo, Paulo mesmo supõe em algum momento que ele pode ter tido uma experiência fora do corpo, né? Ele fala assim, não sei se no corpo ou fora dele, ou seja, ele cogita a possibilidade de uma presença de si mesmo, né, com sua alma, mas não com o seu corpo, né, consciente, né, e ele vê coisas, ele tem a
a consciência do que acontece. Então nós não deveríamos negar essas experiências de quase morte a priori, né? Falar assim, não tem como existir, porque não, isso de forma alguma a gente poderia fazer. O que eu acho mais sensato seria dizer assim, eu não sei o que acontece com a alma, o estado de consciência, o nível de consciência e o tempo em que ela permanece consciente, nem como é a experiência de tempo que essa alma tem entre a morte da pessoa e o dia da ressurreição, né? Como se dá isso, né? Eu não seria capaz de afirmá-lo com certeza a partir da evidência que a gente tem das Escrituras. Mas deixaria aberta a possibilidade dessas experiências de quase morte. Por outro lado, né, é bom o nome que se dá mesmo, né, experiências de quase morte, né, é algo que a gente está no limite, ali, no limiar entre a morte e o antes da morte. Então também não é o mesmíssimo caso do que a gente está dizendo da alma após a morte mesmo, né, após a morte definida. Mas, de qualquer forma, é bom dizer e enfatizar, né? Consciente ou não, ou com qual nível de consciência esteja a morte, a alma após a morte, é vital dizer que ela não está ao léu, que ela não está se perdendo, que ela não está deixando de ter uma identidade, uma personalidade, ou que ela esteja em riscos de sofrer ou de inexistir. Não, ela está cuidada por Deus, ela está guardada por Deus e ela está viva, né? Isso é importante. Jesus diz lá aos saduceus, né, que o questionavam sobre negando a ressurreição, e Jesus diz, né, mas olha, o argumento dele né, a Torá diz que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e diz isso após a morte desses patriarcas. E Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então eles estão vivos, né? Isso diz Jesus. Ele não está dizendo nada sobre o estado de consciência deles, né? Eu já vi esse texto ser usado para afirmar o estado de consciência, mas não. Mas ele está afirmando, eles estão vivos, né? Seja como for, estão vivos e com Cristo, né? Deus é Deus deles. E Jesus diz isso para afirmar a ressurreição, né? Eles estão em espera. Eles não estão ressuscitados, não é isso que Jesus está dizendo, mas eles estão por serem ressuscitados. E por isso eles continuam sendo, né, o que são, vivos. Isso me parece importante e consolador, né, e consolador. Essa é a esperança bíblica, é a esperança da ressurreição. A gente não deveria nunca diminuir, e isso eu acho mais importante de dizer hoje, que vocês levem com vocês, né? A gente não deveria nunca diminuir o evento ressurreição, né? Como se já morreu e foi para o céu. Ok, acabou. Né? Tá. Não acabou não. Na verdade, por mais que ele esteja consciente, por mais ele não está completo, e ele estará completo junto conosco, né, na ressurreição. Isso é fundamental dizer, é aquilo que nós cremos, né? Aquilo que a Igreja confessa sempre no credo apostólico, no credo niceno, é isso que nós cremos, né? A ressurreição do corpo é fundamental para a nossa esperança. Diferente da esperança que se tem em outros meios, que não o meio cristão, que é a esperança simplesmente na imortalidade da alma, né? Vamos dizer que entre os gregos seria comum isso. Não, a morte não tem problema, que a alma é imortal. A gente dizer, não, a morte não tem problema, e não é só porque o corpo só que morre, é porque o corpo vai ser ressuscitado. E ambos, a alma e o corpo, são guardados por Deus, estarão vivos com Deus para todo sempre, né? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. E eu vou dizer boa noite também aqui para o Sérgio Hittmeier, que chegou agora, e a Elza Fack, né? Boa noite, muito bem-vindos. A gente já está chegando ao fim da nossa reflexão, deixando isso, né, essa esperança com vocês, essa certeza do cuidado de Deus,
E essa noção de que a gente não sabe tudo, né? Eu acho isso é importante também lembrar. A gente não tem resposta para tudo e a gente não precisa ter resposta para tudo porque a gente confia no cuidado de Deus. A gente confia muito mais do que saber, nós cremos e confiamos que Deus nos guarda e guarda aqueles que nós amamos também, né? Isso é o mais importante de tudo. Deve ter ficado certamente muita coisa por dizer, muita coisa por pensar aqui. A gente poderia pensar sobre isso mais tempo. Há limitações, né? Eu vou dizer assim, eu leio textos falando sobre o pós-morte, usando referências bíblicas que não provam o que está dito, né? Mas parecendo que provam, mas não provam. E a gente tem que sempre cuidar de ficar no limite do que Deus nos revelou, né? E não querer descobrir o que não está contado por Deus. Mas aí nós queremos também orar hoje, né? Nós queremos orar e especialmente pelas pessoas que estão enlutadas, que não são poucas, né? Nós vamos orar, mencionar o pastor Gilberto Crick, aqui do Rio de Janeiro, né, de Itaguaí, que perdeu o seu pai justamente estes dias, né, eu também pastor. E é sempre um momento de muita tristeza, embora a gente possa esperar por isso, porque é quase certo que todos nós morreremos, né? Se não estivermos aqui quando da volta de Cristo. Mas é sempre muito triste, porque a morte continua sendo uma inimiga, como eu disse, né? Ela continua sendo uma inimiga que tem a sua vitória, tem a sua derrota decretada, mas que ainda vai ser aniquilada no fim dos tempos, né? Essa é a promessa de Deus. Nós oramos então por todos os enlutados e oramos também pelos enfermos, que tantos são hoje em dia, por todas as pessoas que estão aflitas, com pessoas da família muito enfermas também. E nós oramos pela Igreja de Cristo, né? Eu acho isso é muito importante, orarmos pela Igreja de Cristo hoje, por toda a Igreja, que nesses momentos difíceis precisa da sabedoria de Deus para agir, para caminhar, para ser luz, e para ajudar o mundo perplexo a encontrar a esperança da vida eterna, né? A encontrar a esperança verdadeira, a esperança realmente que é prometida por Deus, né? Eu convido que você, então, onde está, tenha esse tempo também de oração, junto conosco que aqui estamos, né? Junto com a igreja em toda a terra. Querido Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por nossa vida, te agradecemos pela palavra do Senhor que nos alcançou. Nós clamamos a Ti porque sentimos a morte ainda. Nós ainda temos a morte como inimiga e ela ainda nos faz sofrer, nos faz ter saudade demais às vezes, nos faz ter lembranças dolorosas. Por isso clamamos. Conforta o nosso coração, conforta o coração daqueles que estão enlutados hoje, especialmente da família do pastor Gilberto Crick e de tantas outras pessoas que nestas últimas semanas têm visto pessoas queridas partindo. Nós sabemos que a morte ainda é um sério problema para nós, mas temos a convicção e a certeza de que ela está vencida por Cristo. E nessa certeza nós nos firmamos, apegados a Cristo, unidos a Ele queremos sempre estar, para que tenhamos a viva certeza e esperança da nossa ressurreição também, quando teremos um novo corpo, não corruptível, para vivermos contigo para sempre, na nova criação, no novo céu e na nova terra. Que o Senhor nos abençoe e conduza para que essa verdade, seja viva em nosso coração. Abençoa também a tua igreja em toda a terra, para que ela possa proclamar o evangelho do perdão, que traz a vida eterna, que ela possa proclamar o remédio para o pecado, o perdão obtido por Jesus na cruz, porque assim também é vencida a morte, que é resultado do pecado. Nós te agradecemos por essa mensagem que nos chegou e queremos sempre proclamá-la em verdade, com verdadeira esperança, com convicção e com dedicação, porque é a palavra que pode salvar. E nisso nós cremos. Em nome de Jesus, colocamos nossas vidas, nossas famílias em Tuas mãos. Amém.
meus queridos e minhas queridas, que Deus abençoe vocês, né? Abençoe neste resto de noite, no dia de amanhã também, essa semana. Vamos caminhando ainda nessas reflexões pascais, nesse tempo pascal. Certamente temos muito a aprender, temos muito a nos lembrarmos, né? Na verdade, a gente mais lembra do que aprende. Temos muito ainda para refletirmos e meditarmos sobre a ressurreição de Cristo, sobre tudo que Ele fez por nós. Vamos caminhando então, vamos caminhando para as nossas congregações no domingo, vamos caminhando para que a gente tenha na terça-feira que vem, se Deus nos permitir mais uma vez, estarmos aqui para um estudo também, ainda nesse tempo de Páscoa. E é isso, né? Amanhã eu estou de novo ao vivo aqui pelo Facebook, na página do Distrito Rio de Janeiro, né? O estudo que os pastores do distrito se revezam, e dia 21 de abril, agora amanhã é minha vez, então eu estarei nesse momento. Coincidentemente puseram um mineiro para fazer a reflexão no dia da Inconfidência Mineira, né? Então fatalmente vou falar sobre Inconfidência Mineira no estudo de amanhã também, né? Que também tem muito a ver com o Rio de Janeiro, né? Vamos conversar sobre isso. Mas é isso, né? Que Deus abençoe, uma ótima noite e nós nos vemos.